escolhido e rejeitado. Segunda parte. Esta é a segunda parte do vídeo que já publiquei sobre este assunto. Pessoas que são escolhidas, são eleitas, mas depois são rejeitadas. Por causa de suas atitudes, são reprovadas, perdem a oportunidade de fazer grandes coisas. Chegam a um posto, a uma posição com grandes possibilidades, mas por causa da sua natureza, acabam mudando a história. Uma história que poderia ser boa, acaba sendo uma história ruim. No primeiro vídeo eu falei sobre Saul, eu vou continuar falando sobre ele. Ele foi rejeitado porque tomou o lugar do sacerdote e foi oferecer sacrifício, coisa que ele não deveria fazer. E foi rejeitado porque Deus mandou ele destruir os inimigos. Aliás, um inimigo específico, que eram os amalequitas, inimigos do seu povo. E ele não o fez totalmente. Ele trouxe do despojo daquele povo, trouxe ovelhas, trouxe animais e até o rei. E Deus o rejeitou. E ele, que poderia ter sido ótimo, se tornou mal. Por isso eu convido você para continuarmos a ver este assunto acerca daquilo que vamos deixar para o futuro. Qual será a nossa história? Que tipo de história estamos escrevendo? Todos nós vamos deixar uma história. Pois bem, Saul tinha todas as condições e recursos para ser um bom rei. Deus o escolheu e o capacitou com a presença do Espírito de Deus. Ele tinha tudo para prosperar, ter sucesso, mas fracassou. Capítulo 16 do primeiro livro de Samuel, Deus manda Samuel ungir Davi como rei. E Deus disse aqui no versículo 1: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos tenho provido de um rei. Vejamos então o que aconteceu. Samuel foi à casa de Jessé. E logo na primeira reunião, estavam todos os filhos de Jessé presentes. E Samuel viu o filho primogênito, homem forte, guerreiro, soldado. E ele achou que seria aquele, o rei, futuro rei de Israel. Mas Deus disse: Samuel, não é esse que eu escolhi não, Samuel. Você está vendo a aparência, mas eu vejo o coração. Passaram-se todos os filhos de Jessé e Deus não escolheu nenhum. E ao final Samuel disse: não tem mais ninguém.
Aí Jessé disse, tem um sim. É mais novo, ele está lá no campo cuidando das ovelhas. Samuel disse, manda chamá-lo. E enquanto ele não chegar, nós não iremos jantar, nós não iremos cear. E eles esperaram Saul deixar o rebanho com alguém e chegar a casa. Era o mais jovem, mais novo, o menor. E Samuel derramou azeite sobre a cabeça dele. E ele foi ungido para ser o sucessor de Saul. Mas diante de tudo aquilo que Saul vinha fazendo, capítulo 16, verso 14, veja esse fato tão triste que aconteceu. Ora, o Espírito do Senhor retirou-se de Saul e o atormentava um espírito maligno da parte do Senhor. Deus se retirou da presença ou da vida de Saul. O Espírito de Deus, que fazia Saul ser vitorioso nas guerras, Deus se afastou dele. E agora um espírito maligno. Deus permite que um espírito maligno venha atormentar Saul. E quando esse espírito o atormentava, ele ficava violento, bravo. Ele perdeu a maior bênção recebida por causa da sua desobediência e por causa do orgulho. Saul tinha crises violentas. E Davi foi convidado para vir à presença de Saul no palácio, trazendo a sua harpa, porque ele era músico e tocava esse instrumento. Porque o conselho que foi dado é este: quando Saul estiver sendo atormentado por um espírito maligno, Davi toca a sua harpa, dedilha canções, música. Isso vai acalmar o rei. Dito e feito, Saul veio e se tornou um assistente isto é, Davi veio e se tornou assistente de Saul com a sua harpa. Ele ficava ali pelo palácio. E quando Saul era atormentado, ele pegava a sua harpa e começava a tocar. É assim, o louvor a Deus, as canções, a música, isso acalma o coração e afasta os espíritos malignos. Porém, neste espaço de tempo, quando Davi não estava no palácio e Saul estava calmo, o exército de Israel estava sempre à beira de batalhas. E chegou um momento quando os filisteus vieram desafiar o exército de Israel. E junto com os filisteus veio o herói deles, um guerreiro chamado Golias, um gigante, um homem muito grande, superior a todos os homens dali. Este gigante chamado Golias desafiava todos os dias
os soldados de Israel, para que alguém viesse duelar com ele. Mas o exército de Israel ficou com medo, estavam com medo, não tinham coragem de enfrentar Golias. E Davi passando por ali, trazendo algumas coisas para seus irmãos que estavam na guerra, quando soube dessa situação, diante de vários diálogos, vários acontecimentos, ele se propôs a lutar contra esse gigante. Embora fosse um rapaz sem experiência nenhuma de guerra. O rei não queria que ele fosse, porque ele não era guerreiro. Ele era pastor de ovelhas. E a única arma que ele tinha era uma funda usada para atirar pedras. Mas Davi disse para o rei e para quem estava perto dele: eu irei vencer esse gigante e tirar a afronta do povo de Deus, porque não pode um incircunciso como este ficar afrontando o exército do Deus vivo. E Davi pegou a sua funda e foi enfrentar o gigante. Para encurtar a história, você pode ler lá no livro de Samuel. Quando o gigante vinha se aproximando de Davi, ele com uma pedrinha na sua funda girou e atingiu o gigante na testa. E o gigante caiu por terra. E Davi foi lá e pegou a própria espada daquele gigante e cortou-lhe a cabeça. E todos os filisteus fugiram, porque o seu herói estava morto. E o exército de Israel perseguiu aquele exército de filisteus. Vitória, vitória. Saul viu tudo isso. Vitória. Quando há vitória, o povo fica alegre. Mas vejamos mais um fato acerca de Saul, depois desta vitória. Capítulo 18, verso 6 em diante. Sucedeu, porém, que retornando eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando alegremente, com tamboris e instrumentos de música. As mulheres dançando cantavam umas para as outras, dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares atribuíram a Davi, e a mim somente milhares. Que lhe falta senão só o rei? Ele foi tomado de inveja, de ciúmes. Isso encheu seu coração. Tudo isso foi motivo para Saul perseguir Davi daí para frente, tentar matá-lo. Mas Davi fugia sempre. Teve muitas oportunidades para ferir ou até matar Saul, mas não o fez. Saul temia a Deus e esperava o seu momento. Ele não iria usurpar o trono, chegaria a sua hora. Davi esperou o momento certo. Muitos fatos ocorreram ainda, guerras, mas o final de Saul foi numa batalha. Saul estava numa batalha, junto um outro rei, rei Josafá.
E um soldado, lançando sua flecha a esmo, essa flecha acertou a armadura de Saul, e este ferido caiu por terra, foi morto no campo de batalha pela flecha de um inimigo. Que legado deixou Saul? Começou honrado, mas morreu humilhado. A Bíblia diz em Gálatas que de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso também se fará. Saul zombou de Deus. Deus deu oportunidade, mas Saul desperdiçou. Tentou fazer as coisas do seu jeito. Por favor, amigos, você que está vendo este áudio, leia o primeiro livro de Samuel. Você encontrará muitos outros detalhes que eu deixei de passar aqui. E compartilhe esta palavra com outras pessoas, seus amigos, irmãos, líderes, para que eles também, sendo escolhidos, façam de tudo para não serem rejeitados. Fique com Deus. Deus te abençoe, que esta palavra tenha falado ao seu coração. Amém.